Meus amigos, após o Vasco da Gama acertar com um belíssimo treinador Ramon Dias e trazer uma equipe de primeira linha para ajudar o treinador, o Vasco agora busca se reforçar no mercado e algumas negociações aí ganhando corpo, como a situação de Lanzini, como a situação também de Oscar Romero. E a gente vai falar bastante aí sobre a situação de Jorge Carrascal, que surgiu ontem, entre outros jogadores. E se tem jogador chegando, há jogador de saída. Isto mesmo. E a gente não pode deixar alguns atletas aí ir embora. A gente está na metade aí da janela. Bom, seguinte, eu peço a você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, para nos conceder uma oportunidade, para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E, meus amigos, a gente está angariando fundos aí para a gente tentar fazer a aquisição da nossa câmera. Cada dia está mais difícil para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui, principalmente nas lives. A gente está com uma câmera alternativa. Quem sentiu o desejo aí no coração, peço humildemente para nos ajudar aí no nosso trabalho. O Pix está aqui, tá? Na tela. Não tem vergonha de pedir, porque o nosso canal ele precisa. Bom, dito isto, a gente vai falar aqui sobre a situação aí do Vasco da Gama. Bom, nosso treinador deu para ver aí na Vasco TV que o treinamento do cara é pesado. É muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver ali com o Maurício Barbieri. E tenho certeza absoluta que, principalmente na parte técnica e física, a gente vai ver muita evolução do Vasco da Gama. O treinamento de ontem foi marcado aí por uma ausência, né? Porque muito embora o Pedro Raul ainda não tenha dado a resposta aí para o Vasco, se vai ou se fica, o Pedro Raul ontem não treinou. Ou seja, há indícios concretos que nas próximas horas o Pedro Raul oficialmente, em comum acordo com o Vasco da Gama, deverá estar assinando essa rescisão de contrato, tá? O Vasco tem uma grana aí para poder pagar ao Pedro Raul e vai liberá-lo para o futebol mexicano, para ser mais exato, ao Toluca. É muito dinheiro, né? São 5 milhões aí de dólares, aí, dá 25 milhões de reais. O Vasco comprou ele por 10 milhões e não tem como o Vasco segurar, uma vez que o Pedro Raul está muito mal. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de reforços aí, e a gente tomou conhecimento ontem sobre a situação do Aureliano. Mas como assim, Laurent? Olha só, a gente tomou conhecimento que o Boca Juniors vem com tudo para comprar o Aureliano. O Boca Juniors acabou de vender o jogador Alan Varela para o Porto, certo? E ele quer pegar parte desse dinheiro para fazer a aquisição do Aureliano. Ontem a gente toma conhecimento que o Vasco poderia fazer uma casadinha nessa situação, uma troca, né? O Vasco gastou 22 milhões de reais para trazer o Aureliano, jogador que fisicamente ainda não rendeu aqui no Vasco. Apesar do técnico argentino Ramon Dias querer contar com o atleta, não está descartada a possibilidade do Aureliano ser aí moeda de troca, isto mesmo, na situação envolvendo o Oscar
Romero, que é jogador do Boca. O Vasco tem interesse, sim, no camisa 10 e poderia ver aí uma troca aí, certo? Um abatimento, um Vasco recebendo valores aí. Bom, vamos aguardar essa situação aí do Oscar Romero, porque ontem houve uma informação do jornalista Lucas Pedrosa que ele não vem mais. Na Argentina está picotando muito o interesse dele aí e não está descartado uma troca. Você aprova ou você não concorda? Deixa aí nos comentários. Bom, olha só, situação aqui do atacante que a princípio seria o substituto do Pedro Raul, certo? Me refiro aqui a Pablo Vegetti. Ontem o empresário do atleta, o José Escosari, ele falou que existem 1000 rumores com relação ao atleta, que ele não tem certeza se o atleta continua ou não na equipe do Belgrano, é o atacante com mais gols hoje lá na Argentina e, segundo ele, tem muito mercado para o atleta aí, desconversando aí sobre o interesse do Vasco da Gama. Assim como a situação de Jorge Carrascal, jogador lá do SKA Moscou, belíssimo jogador, certo? Que atua ali no meio-campo também. A gente toma conhecimento através do empresário dele, o Rodrigo Lopes, que por hora não há nada com o Vasco da Gama. O Vasco não enviou proposta para o atleta. No entanto, ele deixou as portas aí do mercado brasileiro abertas para uma possível negociação. E sobre o interesse lá do PAOK, né, ele falou que não há nada com o PAOK e o Jorge Carrascal, certo? Bom, a gente passa aqui para a gente falar da situação aqui de momento, que é a situação do Lanzini, que está todo mundo perguntando. Ontem, a gente tomou conhecimento aí que a proposta do Vasco foi uma das maiores que o Lanzini recebeu. Por que, Laureano, uma das maiores? Porque havia uma proposta também do mundo árabe que era um caminhão de dinheiro. E hoje, na parte da manhã, o indício de que o Lanzini vem para a América do Sul é muito grande, tá? Aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, que ele recusou a proposta lá do Catar, tá? Ele não vai jogar no mundo árabe, né? Então a proposta está aí recusada, certo? E isso ganha fortes indícios aí de que efetivamente o atleta poderia pintar aqui no Brasil. Ontem houve aí um pronunciamento da esposa do atleta falando sobre a situação dele aí. Ela falou que estava mudando de casa, mas em momento nenhum ela deixou entre linhas aí que esta casa era Buenos Aires, que era Argentina. Ela não quer ir para a Argentina, essa é a grande verdade, né? Ela arrumou uma treta lá com a torcida do Boca, então há essa possibilidade. Laureano, você acredita que uma negociação desse nível pode acontecer? Acho que o Paulo Brax e o Luiz Melo são incapacitados. Apesar dessa proposta aí existir, a gente aguarda, porque futebol é futebol. Perfeito? Então, gente, essas foram as notícias do Vasco. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E a gente vai deixar o Pix aqui na tela. Você que tiver condições aí, você que se afeiçoa com o nosso canal, para poder ajudar aí o Laureano na aquisição aí desta câmera aí. A gente está quase conseguindo. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo, Vasco neles e a verdade prevalecerá.